Apresentação: Otávio Neto. 10h09 agora em Campo Grande. Como nós anunciamos, estamos começando o nosso papo de redação e recebendo hoje nos estúdios da CBN Manuel Afonso, jornalista, colunista, há 50 anos militando neste meio da comunicação, ele que já passou pelo rádio e atualmente se atualizou, ainda manda suas colunas aí para diversos jornais do estado de Mato Grosso do Sul, jornais impressos, mas Manuel Afonso hoje é digital, está em vários sites com a sua coluna diária ou algumas outras semanais e diariamente também, e 3 vezes por semana participa na televisão, ou seja, nós hoje vamos conversar com alguém que conhece a comunicação do Mato Grosso do Sul como ninguém. Manuel, em primeiro lugar, seja bem-vindo à CBN, obrigado por aceitar o convite e vir falar com a gente hoje nesse papo, que é um papo para nós que fazemos notícia, que avaliamos tudo que acontece no Mato Grosso do Sul. Bom dia. Feliz e honrado de estar aqui com vocês, essa turma legal, simpática, acolhedora, aqui que a gente percebe nas expressões faciais e nos gestos, que essa turma está feliz, está me recebendo muito bem. Estou à sua disposição. Manuel, na verdade, esse papo nosso, e aqui a gente faz uma informação que é importante. A gente convida os colegas jornalistas uma vez por semana para vir aqui conversar com a gente, bater um papo sobre tudo. Primeira coisa, quem é o Manuel Afonso? Bom, eu sou paulista, sou da região de São José do Rio Preto, né? Me formatei em São José do Rio Preto, mudei para lá fazer a faculdade de Direito. Eu nasci em José Bonifácio, que fica ao lado, morei em General Salgado, uma cidade de 100 quilômetros de Rio Preto, em direção ao Mato Grosso do Sul, mas formatei em São José do Rio Preto. Aos 18 anos fui fazer faculdade, em 68, na época da ditadura e tal. Fui convidado por um amigo, o Giroto, que é meu ex-sócio da rádio lá em Cacilândia, da Rádio Patriarca, e trabalhar no jornal como um bico, fazer revisão. E aí, Rio Preto, na época, tinha 120 mil habitantes e tinha 4 jornais impressos, uma cidade com 100 mil habitantes, tem 4 jornais impressos, e tinha mais ou menos umas 6 emissoras AM, não havia o FM. E, na época, instalou a primeira televisão lá. Então, esse é o começo da minha vida. Comecei na Folha de Rio Preto, passei a trabalhar na Rádio Independência. Na época, trabalhava lá o Amaury Júnior, que, aliás, foi meu colega de turma. Nos formamos. Contemporâneo seu. Contemporâneo. Ana Maria Braga também, ela fazia biologia lá na faculdade, na Unesp, não era Unesp, mas na Faculdade Estadual, Ana Maria Braga. E aí ela passou a fazer revisão no Diário da Região também. Então ela acabou se integrando ao jornalismo, porque naquela época não havia faculdade de jornalismo, então as pessoas tinham uma outra formação cultural, né? Eu e o Amaury Júnior somos advogados, né? Ele nunca advogou, nem foi buscar o diploma, né? Interessante isso. Ana Maria Braga formou em biologia e depois ela foi para São Paulo, acabou fazendo jornalismo lá e deu no que deu. Então, as pessoas acabaram sendo jornalistas por contingências, aptidão, circunstâncias. Aí você veio para o Mato Grosso do Sul e falou, bom, vou começar a minha vida aqui nesse novo estado, que na verdade não era Mato Grosso do Sul ainda, você veio para o Mato Grosso ainda. Não, era Mato Grosso, né? Em 74, eu formei em 72, ficamos um ano em Rio Preto fazendo exame de OAB, etc. Em 74, fomos para Cacilândia, né? E fomos advogar, como todo mundo. A cidade não tinha água, luz, asfalto, telefone, não tinha nada. Uma realidade gritante. Mas nada a reclamar. Fomos muito bem profissionalmente lá. Colaborei, incentivei o pessoal a montar jornais lá, escrevia nos jornais. Mudou muito, Manuel, daquela época para cá? Faz para nós um comparativo. Assim, mudou, porque não tinha asfalto de Aparecida Taboada até Cacilândia, não tinha energia, né? A energia. Como é que se fazia jornal naquela época? O jornal era semanário, né? O jornal era impresso lá em Fernandópolis, Jales, no estado de São Paulo, vinha pelo ônibus. É uma dificuldade sem tamanho, né? Era clichê ainda, né? A foto sobreposta era uma arte, né? Sobreposta em uma tábua de madeira. Enfim, mas foi muito bom, uma experiência de vida. Na vida você ganha e perde, né? Eu acho que tivesse que refazer, faria tudo de novo, né? E aí, em 84, nós montamos uma rádio. Eu encabecei esse movimento, eu montei a rádio, comprei os equipamentos, é uma experiência... 84. Em 84, inauguramos a Rádio Patriarca de Cacilândia, uma rádio AM, né? Foi muito bom. Comprei os transmissores, a antena, comandei o serviço, né?
furar o Experiência brejo. boa. Olha, é muito legal. Valeu a pena. Nós, assim, olhando para a sua história, olhando para você, o tempo vai passando e a gente vai tendo que se atualizar. O jornalismo e o jornalista tem que se atualizar. E nos últimos anos, a gente passou a ler o Manuel Afonso, a ver a opinião, porque o que você faz é um blog, você faz uma coluna de opinião, e isso também é diferente daquele jornalismo factual que a gente faz no dia a dia. E como é que foi se tornar um blogueiro, se tornar um jornalista de opinião e que faz uma reflexão mais aprofundada dos temas que fazem parte da nossa vida? Otávio, em 89 eu mudei para cá. Eu tinha propriedade rural lá. Aí eu acompanhava o jornalismo aqui, eu falei, qualquer dia eu vou voltar a ser jornalista mesmo. Aí em 2005, em 95, né, eu me desfiz da propriedade rural e fiquei sem essa obrigação. E também tinha um projeto de parar de advogar. O meu projeto era advogar só até os 50 anos de idade. Né? Então já tem 3 anos que você parou? Já faz muito tempo. Né? Eu vou fazer 70 anos agora esse ano. Legal. Então, sem... Tá bem. Tô bem feliz. Vim para cá, aconteceram problemas, acabei ficando viúvo. Isso me deu foi muito ruim e tal. Mas você acaba incorporando. Como é que ela vai recepcionar isso? A dona de casa, a mulher é mais sensível ao apelo eleitoral. Ela analisa, olha, é impressionante a força das mulheres nisso. Pena que ela, às vezes, na hora de votar, ela seja machista. Ela não vota em mulher. A gente percebe isso até pelo histórico. Ela vota... Nós temos na Assembleia Legislativa 2, 3 deputadas, na Câmara também. Há uma força da inveja, Otávio, só desviando o assunto. Claro. Mulher não gosta de mulher. Comandando ela tem ela inveja, própria. Ela tem inveja. Ela sempre acha defeito na candidata. Também temos poucas mulheres candidatas também. As opções são diminutas, né? Quando a Marisa foi candidata ao governo, foi para o segundo turno aqui com o Zeca, 2002. Eu conversei com várias mulheres. Eu procurava uma justificativa. Poderia ter sido a primeira governadora mulher. Exatamente. Mas eu senti nas declarações, eu não consigo retratá-las, essas opiniões, uma ponta de inveja. Elas procuravam um defeito. Né? A perna da Marisa era grossa, o nariz era grande. Alguma coisa, o cabelo não funcionava. A voz, quer dizer, ela era intelectual demais. Ela era preparada demais. Tá entendendo? Essa foi a minha conclusão. Então não valia. Entendi. Né? Então é isso. Nós temos aí o juiz Odilon, André Putinelli e Reinaldo. Então eu dizia do cenário nacional se vai respingar aqui essa dúvida. Se vai, eu acho que de alguma forma ajuda, sabe? Que há um represamento de Vamos por eliminação. Vamos lá. O PSDB nacional está lascado, não consegue decolar. O MDB nacional está lascado, não consegue também. Nós temos o Odilon, que com o PDT, com o Ciro Gomes, né? Nós não sabemos qual vai ser a linha dele. Pelo nome. Acho que o governador Azambuja, nesse cenário de crise financeira, etc., olha, me surpreendeu. Fazendo bem, fazendo o dever de casa, pagando em dia. É obrigação de pagar em dia, mas nem todo mundo está pagando em dia. Nem todos os patrões estão pagando em dia. Né? Patrões com nome, não estão conseguindo pagar em dia. Isso eu transfiro, em comparação, por analogia, ao empregador público. Ele está conseguindo pagar em dia. E está fazendo algumas obras nas cidades. Está me surpreendendo. Ele não é um tipo popularesco. Ele não é de abraçar você, ficar meia hora conversando com você. Isso pode fazer diferença, Manuel? Depende o nível do eleitor, né? Depende o nível do eleitor, né? Ele gosta de agrado, gosta de carinho, de afago. Tem eleitores de todos os naipes, né? Não sei se isso vai fazer a diferença, né? Existem personagens aí, eu diria, vou comparar já. O Wilson Barbosa Martins também, não gostava muito termos de relações relação, públicas, não. Né? Era um homem que conversava com você com a mão no peito. Né? Não era um homem... não era. O doutor Pedro também não era. O doutor Pedro era tímido. Me confidenciava o Osmar Dutra, que foi chefe da Casa Civil, pessoa próxima a ele. O doutor Pedro era um homem extremamente tímido. Bom, voltando ao Reinaldo, acho que vai governando bem. E está conseguindo, nesse terremoto que está abalando o PSDB, ele está conseguindo se separar do Aécio e Companhia Limitada. Vai tocando a vida dele. Está crescendo, ele está mantendo uma distância com crítica, às vezes,
pontuais ao André Pucinelli, questão do aquário, das pontes que caíram. Não começou ainda o vucu-vucu, né? Mas ele emite sinais. De vez em quando ele aperta o telefone vermelho, né? A tomada vermelha. Fala das pontes que caíram, não sei o quê. Ele manda sinais. Acho interessante. Vai ser uma movimentação absurda a partir de agora. O ex-governador, o que me impressiona é que pelo fato, embora ele tenha sido prefeito 2 vezes da capital, governador 2 vezes, a rejeição dele na capital é uma coisa... Era para estar liderando. Era para estar... Então, eu acho que o MDB, como um todo, fadigou. O que é fadiga política? Eu comparo sempre com a música do Michel Teló, aquela música que fez sucesso. Uhum. Eu coloco você para ouvi-la 3 vezes, você vai se infartar. Então, logo depois... O Pucinelli, só repetindo aqui, ele foi prefeito 2 vezes, governador 2 vezes. E, surpreendentemente, a rejeição dele é muito alta. Então, chega-se à conclusão de que os fatos que a mídia vem vinculando, a prisão dele junto com o filho, aquelas cenas graves. E muita gente diz que aquilo, inclusive, é fator de ânimo para ele. Tornozeleira eletrônica, a tornozeleira, isso é humilhante. Isso tem estudos sobre esses fatos no comportamento do cidadão. Os reflexos são gravíssimos, né? E já se diz que o governador não é mais, o ex-governador André, não é mais aquele cidadão de antes. Ele está arredio, como é muito cauteloso, como aquela criança que foi pega fazendo arte, né? E depois da prisão e depois da tornozeleira, ele não veio a público para debater, porque ele é um homem que sempre se pautou, italiano, em falar, e não tem papas na língua. E eu sempre digo isso, o que houve com o André Pucinelli? Ele tinha que vir explicar, porque ele está dizendo agora que ele quer ouvir. Não, eu acho que agora não é hora dele ouvir, é a hora dele falar. As pessoas estão esperando até agora que o ex-governador se pronuncie, aborde os motivos. Será que a Polícia Federal vai prender um cidadão de graça, gratuitamente? Então, eu acho que isso, eu estou te falando como advogado, eu acho um absurdo isso. Então, ele está devendo essa explicação, primeiro ao seu eleitor, segundo à população. Aí eu volto àquela pergunta que eu te fiz no início. Nós teremos uma eleição onde o eleitor vai com a faca nos dentes ou está esperando? Por que eu te pergunto isso? Porque mesmo diante de tantas situações complicadas, e aí eu pego o André Pucinelli com o Lula. Lula, mesmo preso, lidera a pesquisa no país. E o Pucinelli, com todas as situações, está aí disputando para ver quem é que vai para o segundo turno contra... Hoje, se fosse hoje, o juiz Odilon. Você acha que o eleitor está levando isso em consideração ou ele não está ligando muito? Eu vou pegar a carona nessa comparação, na pseudo-comparação com o Lula. Uhum. O Lula tem essa grande maioria na pesquisa, que é o eleitorado pobre, da cesta básica, o eleitor que foi beneficiado com os programas sociais que ele implantou ou melhorou da época do Fernando Henrique. Isso é forte, né? Então, o perfil do eleitor do Lula é um, e o perfil do eleitor do André Pucinelli é outro. A classe média, ela tem um poder de imaginação, de análise crítica muito grande. Esse é o eleitor do André. Muita gente fala que o André, inclusive teve aqui, Lucas, a gente conversou aqui com o João Leite Schmidt, presidente do PDT, partido do Odilon, em que ele disse que o PMDB pode se aliar ao PSDB para não morrer afogado. Você vê isso como possível? Simone Tebet, a senadora Simone Tebet falou que é do MDB. A gente tem que fazer 2 colocações. Primeiro, essa insistência da boataria que eu ouço na Assembleia de que o Odilon vai desistir. Eu acho que isso passa a imagem de medo, sentimento de medo. Não vai ser candidato, não. Nós vamos acertar com ele. Tentando tirar o foco. Exatamente. Isso é muito ruim. Segundo, como é que você vai se aliar ao governador que já tem emitido sinais críticos ao ex-governador, falando do aquário, falando das pontes que caíram e de outras mazelas que teriam ocorrido. Uma união entre as Angus e Pucinelli, né? Como é que o eleitor vai recepcionar isso? Então vocês são iguais, vocês estão juntos. Será que... Vou votar no Odilon. Por aí, né? Então, isso... Em protesto. Cria uma imagem. Vocês são iguais? Eu tenho dúvidas sérias que o governador vai insistir
nessa aliança com o MDB. Mas o próprio Zambuja falou isso na mídia recentemente, que a partir de junho pode ter surpresa aí com relação a essa relação. Mas a surpresa que ele diz, acho que são outras, eu não quero entrar no detalhe. Vamos aguardar então junho, né? Teremos outras surpresas. Mas eu acho que o PMDB, esse PMDB que, às vezes eu vejo o senador Moca falando no discurso, fazendo referência ao PMDB da ditadura. Pelo amor de Deus. Não dá mais pra gente As pessoas não lembram nem do Collor. O pessoal nasceu aqui, que está aqui, muita gente nasceu. Era pós-Collor, né? Então você vai falar do MDB, que eu acho, cobrou muito caro com a corrupção pelo enfrentamento da ditadura. Tudo bem, o Ulisses Guimarães enfrentou cachorro lá em Salvador, me lembro desse fato, tal. Não, mas cobrou, a fatura cobrou muito alto com a corrupção do Homero Jucá, etc, etc, etc. Ninguém aguenta. Então eu acho que esse processo fadigou. Eu quero voltar ao André. O André teria que explicar por que alguns segmentos, alguns assessores dele, do governo dele, foram presos. Eu vou insistir. O Giroto era o homem de confiança, foi o candidato imposto aqui pelo André a prefeito. Todo mundo sabe, irmão siamês do André Pucinelli. O Giroto foi preso várias vezes. Primeiro, o André não foi... Manuel Afonso. O André não foi visitar o Giroto na cadeia. Veja bem, devia ter ido. Solidariedade. Não teve. Segundo, ele não fez a defesa do Giroto. Ele tinha que dar explicação. O Giroto me decepcionou. Ele fez isso, aquilo errado e não fez. Tá entendendo? Então, isso pesa no imaginário popular. As pessoas estão esperando isso. Mas o empregado, se o funcionário faz coisa errada e você é patrão, você tem que dar uma explicação. O que mais impressiona no Mato Grosso do Sul é o seguinte: Giroto deve ser candidato a deputado federal e muita gente já dá ele como eleito. Olha que coisa, a dinâmica da política. Nós vamos aguardar para ver se de fato isso vai acontecer ou não. Mas, enfim. Odilon de Oliveira. Bom, como é que você qualifica, como é que você quantifica os números, inclusive, que são direcionados e apontados a ele nas pesquisas que a gente ouviu falar aqui no Estado? Quanto tem o Joaquim Barbosa na pesquisa? Pois é, ele vem 9%. 9%. É candidato? Ainda não. E nem falou que é candidato. Não é, falou candidato. Eu quero aqui aproveitar o que eu disse até agora, esse represamento de indignação, os fatos, e as pessoas estão, pedindo algo mais de conduta, etc, etc, etc. Não foi por acaso que as pessoas votaram no Bernal contra o candidato do André Pucinelli. Então, essa rejeição do André, eu volto só para ilustrar, claro. Tem significado, porque o candidato do André Pucinelli perdeu, que era o Giroto, contra o Bernal, que não tinha nem chapa de vereador, chapa de pouca gente. Assim como a Simone Tebet, a Rose Modesto, também candidata do governador, perdeu aqui, né? Depois, Campo Grande tem isso de uma espécie de rebeldia do eleitor, né? E não votar naquele que está alinhado ao governo do Estado. Aí eu volto o seguinte: o eleitor não queria votar em mulher, a eleitora não vota em mulher. Mas você acha que esse é o único? Pesa. Segundo... E 52% dos eleitores do Brasil são mulheres. E tem um aspecto interessante. O Marquinhos sempre foi um homem arredio, perseguido lá na Assembleia pelo André Pucinelli. Eles sempre tiveram diferença, então foi a grande chance. O Marquinhos conseguiu reunir isso a favor dele. Tá entendendo? Eu não sei se hoje o Marquinhos teria esse mesmo número de votos que ele teve naquela época, mas naquele momento ele se libertou, veja que interessante, ele se libertou do PMDB, ele teve a coragem. De sair, como o Reinaldo teve a coragem de sair candidato a prefeito, desobedecendo o André, e candidato ao governo, desobedecendo o André. Então, o Marquinhos desobedeceu, ninguém acreditava, o André não acreditava nisso, que ele fosse sair do PMDB e fosse candidato. Ele foi candidato e venceu. Mas o eleitor de Campo Grande tem isso. Veja interessante, o conservador era o Lúdio Coelho, ganhou a eleição aqui. O pobre aqui é conservador. Interessante. E votou no pecuarista. O Lúdio é a figura, usava chapéu, botina de pelica, aquela lustrando, representava marrom, né? O eleitor é pobre e votava nele. Olha que... Representava as elites da época, né? A elite do boi. Então, o pobre aqui pensa diferente. Mas voltando ao Odilon. Então, o Odilon é uma figura que tem projeção nacional. Pela profissão, quer queira, quer não. Ouço críticas de advogados, cada um, eu respeito todos. Mas eu vou dar a minha opinião. Ele foi juiz, com defeitos e qualidades, mas não é por acaso que ele tem uma projeção nacional fantástica, virou motivo de filme,
frequenta a grande mídia nacional. Constantemente, né? Ah, mas ele é amigo do fulano. Me desculpe os outros, mas todos os outros candidatos têm amigos ruins e bons. Certo? Então, diga-me com quem andas. Oh, mas se for fazer isso, então, né? Eu acabei de dizer do Giroto e do André. Né? Então, não falem. Vamos analisar o candidato. Né? Ele não falou em projeto de governo, não falou nada. Quer dizer, não começou a campanha. Eu não sei o que o Odilon... Se quando começar a campanha, ele sobe muito ou vai desabar. Há esse ponto de interrogação. Quando ele abrir a boca, há uma grande expectativa. Como é que vai ser a performance? Você vai ver um patinador, você vai ver um cantor, você tem uma expectativa do cidadão. Vamos ver quando ele entrar no palco. Por enquanto é muito cedo, tudo muito começo. Né? Odilon, essa comparação eu acho que veio agora na minha memória. Você tem, né? Eu vou contar um fato. Quando eu fui montar a rádio, eu fui lá na Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes fabricava transmissor, por isso uma geladeira. Uhum. E eu fui lá e fui atrás do Fiore Gilhote para gravar umas vinhetas. Me recebeu maravilhosamente bem. Gravou as vinhetas, tal, com aquela voz dele. Aí eu procurei, não vou falar por questão de ética. Claro. Eu queria conhecer o fulano. Ele falou, Mano Afonso, fala o seguinte, qual a imagem que você tem dele? Por que você quer vê-lo, conhecê-lo? Por causa disso. Fala o seguinte, fica com a imagem que você tem dele. Eu gostei, essa do Fiore Gilhote, eu nunca esqueci. Não vou te mostrar ele não, isso né? Foi em 83. Trazendo isso pro Odilon, talvez a gente esteja diante de um fato... Exatamente. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas é um fato novo na política. Está preocupando a classe política. A classe política não sabe o que pode sair dali. Mesmo ele não tendo, como o Lucas lembrou agora há pouco aqui, não tendo nenhum deputado estadual, por exemplo, na Assembleia. Nada. O Odilon hoje caminha sozinho, praticamente, e caminha com Chico Maia. Está junto dele, buscando... Ou o Chico Maia caminha com ele. Ou o Chico Maia caminha com ele. Deram as mãos e estão caminhando no Estado, né? Então, quem é o novo aqui? Exatamente, o novo que apareceu aqui. Eu gosto de pessoas ousadas, né? O Fernando Pessoa que dizia, ousar é preciso, né? Ousar é preciso. Mano Afonso, senadores, aí os números dizem aí que Nelsinho Trades, Zeca do PT e etc, etc. Mas esse é um assunto para daqui a pouquinho, logo depois do comercial, nós vamos falar sobre os pretensos candidatos e eleito já, muita gente já coloca como eleito. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Para senador, como é que você vê o cenário hoje? Bom, o Nelsinho aparece aí com destaque. Não sei se essas pesquisas, qual o critério dessas pesquisas. Eu entendo o seguinte, qual o percentual que se manifestou? 50%. Metade. Então é muito cedo, né? Está despontando o Harfuch com um discurso de indignação forte. Temos o senador Pedro Chaves, que eu reputo, está fazendo um trabalho excepcional. Sim. Eu diria para você, sem sombra de dúvida, hoje é o senador de maior destaque no Mato Grosso do Sul. Ele está sendo convocado, participando de missões em nível nacional. Acabou de chegar da Coreia do Norte, foi acompanhar o encontro lá das duas Coreias. Foi convidado, foi ele e Fernando Collor de Mello, representando o Brasil. Ele tem a estatura, me impressiona a estatura do Pedro Chaves. Estadista. A formatação dele é muito excelente. É um homem que saiu da Vila Carvalho, se virou um empresário, um educador de sucesso e, por contingência, entrou na política. Vai indo muito bem. Agora, eu não sei como é que vai ser a composição partidária dele. Pedro Chaves, Moca, sofre os desgastes do tempo e do seu próprio partido. Acho que o Moca tem que modernizar o discurso dele. O discurso dele envelheceu. E o Moca é um dos caras que mais vai contra o próprio PMDB. Qual é o discurso do Moca? Ele fala que o PMDB é um partido que lutou contra a ditadura, etc. É um discurso antigo. E você sabia que no Congresso o Moca é um dos caras que mais votou contra os interesses do próprio PMDB e hoje isso pode pesar. O próprio PMDB quer quem seja parceiro do MDB. O Moca tem alguns problemas a resolver. Mas sérios, né? Eu acho. E aí nós temos também Zeca do PT. É um candidato forte, né? É um candidato forte. Porque o voto do Zeca é voto definido, né? Existe a questão do voto definido. O cara diz, eu voto num cachorro, mas não voto no fulano. Então, a rejeição, eu quero insistir nisso, a rejeição pesa. Porque a rejeição é a marca da rejeição antecipada. As pesquisas não divulgam rejeição. Exatamente. Né? Nós não sabemos como é que está a rejeição de ninguém. Não votaria de jeito nenhum, tantos por cento. Matou a eleição. A eleição está aí. É interessante esse caminho que o Zeca está tentando fazer desde que ele deixou de ser governador, né? Porque ele tentou ser governador mais uma vez, perdeu na reeleição do André Putinelli, aí veio a ser vereador,
aí agora deputado federal e tenta chegar ao Senado, né? Ele gradativamente tenta voltar aí. Ele parece que ele joga com o regulamento debaixo do braço, né? Agora eu vou ter que falar, eu não aguento. Eu ouço nos corredores dos poderes de que no segundo turno, se houver segundo turno, o Zeca do PT vai ficar com o governador Reinaldo Azambuja, que há uma parceria. Mas eu comentava com o deputado Enelvo Fellini, né? Aí de Cidrolândia. Enelvo, há uma grande diferença. Será que o eleitor do PT vai votar num tucano? Quer dizer, essa é a grande pergunta. Tem aí Aécio Neves como grande líder, pelo menos até então, né? Então pode dar uma incoerência, né? Aí, são riscos. Pode ser bom para quem for contra eles, isso sim. Mais ou menos isso, né? Na esfera nacional, nós temos... Bom, aqui no estado nós ainda temos o Arfucho, que a gente falou dele, Exato. Temos o Chico Maia. O Chico Maia, né? Bom nome, um belo discurso. E vem acelerando. Hein? Vem acelerando. O Chico Maia... E o Miglioli, né? Que é do próprio PSDB. Eu acho o Miglioli com uma certa dificuldade, pela postura dele, pela fala. Quer dizer, falta-lhe uma articulação Como não política. Começou direito ainda, talvez daqui a pouquinho a gente consiga ver todos eles dentro daquele patamar que eles esperam. O pessoal tira coelho da cartola, né? Exatamente. Tem que tirar. Até porque nesse mesmo período, na eleição de 2002, Delcídio não era nada. Exatamente. E se tornou senador da República. É bom a gente não esquecer isso. Exatamente. Pedrossian tinha 65%, Delcídio 3%. Né? Política vale tudo, só não vale perder, né? Exatamente. No cenário nacional, como é que você avalia? Nós teremos aí um Bolsonaro continuando nesse processo todo? Ou você acha que o Bolsonaro também já atingiu um patamar e que a gente tem que começar a pensar que não é bem assim? A minha análise é a análise do povo da rua. O Alckmin, um cidadão excepcional para ser genro, mas não tem esse escopo, essa liderança que atinge todas as classes sociais. Os números mostram isso, ele não consegue liderar em São Paulo. Essa dificuldade. Acho eu, a redundância, mas que o candidato vai acabar sendo o candidato a prefeito atual, o Dória, candidato a presidente da República. Avalie dessa forma também, avalie. Preenche mais. E se isso acontecer, nós teremos um novo cenário nacional. Um novo cenário. Seria o vice do Paraná ou do Nordeste, né? Porque o PT está se articulando aí com o Ciro candidato à esquerda, e o Wagner, o Haddad, né? Precisa ver, deve ser o Haddad. Aí vai discutir essa transferência de votos, né? O Lula vai continuar sendo vitimizado ou as novas denúncias contra ele cairá a máscara? Pode-se descobrir supostas contas bancárias no exterior. O Palocci andou entregando muita coisa. Nós temos aí bombas de nitroglicerina. Esse é o quadro. O Bolsonaro, você falou do Bolsonaro, né? Olha, com todos os defeitos e tal, até agora é o único candidato que não é vaiado no aeroporto, que é aplaudido. E aí, o discurso dele é forte, às vezes incoerente, atravessa o sinal. Assustador, inclusive, às vezes, né? Assustador, mas você vê aí a classe média, os jovens, pedindo o Bolsonaro. Então não se pode negar que ele esteja realmente... É forte. É forte. Ele pode fazer as alianças aí e ficar forte. Joaquim Barbosa não falou nada? Pois é, quanto o Joaquim Barbosa, pesa as acusações. Ele tinha 11 anos para aposentar e não aposentou porque tinha dor nas costas. É negro, veio de origem humilde, isso pode favorecer e prejudicar o PT. Ele tira os votos do PT também. Ele está mais à esquerda, né? Ele é mais para a esquerda, inclusive. Exatamente. O partido dele, né? O partido dele é um partido mais à esquerda. Nós temos aqui no estado, o Bolsonaro tem muitos votos. Ele é líder disparado em pesquisas. Mesmo contra o Lula, ele já liderava aqui. E um dos aliados, localmente falando, do Bolsonaro que nós temos aqui é o Coronel Davi, né? Você acha que existe alguma possibilidade de o Bolsonaro fazer com que algum personagem aqui de Mato Grosso do Sul cresça aqui dentro mesmo, pela sua força, para ser candidato a qualquer coisa? A governador? Ou a governador, eu acho que não deputado federal, devido ao respeito, o Coronel Davi está distante ainda, né? Precisa se preparar mais, etc, mais experiência legislativa para vender um discurso melhor. Não chega a isso. Deve fazer alianças com partidos aí, normal, que prega a indignação, etc. Vai ser uma salada essa eleição. Uma salada. Manuel Afonso, para a gente finalizar, eu quero te perguntar, como advogado que é, jornalista que é, porque ninguém atua 50 anos nesse meio como a gente está, e sempre atual como você está, apesar dos seus 70 anos, você é um camarada que está aqui diariamente no digital. Você confia que nós teremos um ano eleitoral tranquilo ou vai ser um ano tumultuado? Como é que é a sua visão? Não, vai ser tranquilo. Essas manifestações fazem parte da democracia. A esquerda, quanto mais ela for para a rua, mais ela vai atrair a indignação do restante do eleitorado e da população. O brasileiro é um homem de paz.
Essa violência que está havendo no Rio, etc., são violências pontuais. Mas o brasileiro quer paz, quer continuar trabalhando, enfim. O Brasil precisa sair dessa fase letárgica, né? Precisamos voltar a crescer, a caminhar, né? Eu acho que o Brasil merece, nós merecemos mais. Afinal de contas, esse bordão que aqui é o país do futuro, também já está em desuso. Chega, né? O futuro já chegou, né, Manuel? O futuro já chegou. Eu quero agradecer, eu e o Lucas Mamed, a sua presença aqui, o Grupo RCN, a CBN, agradecer você ter aceito o convite e ter batido esse papo tão legal com a gente aqui. Obrigado, Manuel. Primeira vez que me chamam para fazer uma entrevista dessa, tanto tempo em Campo Grande, isso demonstra a forma nova de fazer jornalismo. Parabéns, um beijo no coração de vocês e de todos os ouvintes. Muito obrigado. A gente conversou hoje no Papo de Redação com Manuel Afonso. Se você não viu ainda, está perdendo tempo. Blog do Manuel Afonso, digita aí no Google que você vai se manter sempre muito bem informado.